Estamos de volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, estamos à sua disposição. Deputado Rogério Marinho, começar a nossa conversa por assunto nacional. Impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Congresso retoma agora suas atividades de 1º de fevereiro. Esse recesso, o senhor acha que ele serviu para acalmar ou para ganhar novos ares o impeachment da presidente Dilma Rousseff em termos de Congresso Nacional? Olha, tem dois momentos, né? Primeiro, está claro que não há golpe, né? O próprio Supremo Tribunal Federal definiu um rito do impeachment. Esse rito está sendo contestado por embargo de declaração, que são instrumentos que a legislação permite para que sejam esclarecidos pontos considerados obscuros na decisão do STF, principalmente no que tange a questão da disputa eleitoral para se formar a comissão processante. Né? Se é uma disputa eleitoral, o tribunal definiu que haverá uma nomeação. Então, me parece que a Câmara está pedindo que haja uma definição, se é disputa ou não é, né? Se o voto é secreto ou não é. E, por fim, como é que no sistema bicameral como o nosso, de uma casa, que no caso é o Senado, revisora das leis que vêm da Câmara e vice-versa, a Câmara revisa as leis que vêm do Senado, como é que uma dessas casas pode derrubar por maioria simples o que uma outra decidiu por 2/3. Então, são definições que vão aguardar uma explicitação por parte do STF em função desses embargos. Até lá, acredito que ficará sobrestado o rito do impeachment. Agora, além disso, por fora isso, tem a economia, que tem dado notícias reiteradas de fragilidade do nosso sistema macroeconômico, né? Nós sabemos agora, por exemplo, que o governo está estimando, e o relatório Focus, que é oriundo do próprio Banco Central, que o país crescerá menos 2,5% esse ano, somado com quase 4% de 2015. Isso agregado vai dar quase 7% de decréscimo do PIB comparado com 2014. Nós temos um paralelo na década de 30, quase 80 anos atrás. Quer dizer, o desastre que se abateu sobre o país não é pequeno e fruto da incompetência, do desgoverno do PT, né? E também as novas revelações do Lava Jato e das delações que estão a toda hora pipocando por aí. Então, é um quadro completamente imprevisível. Vamos aguardar os desdobramentos. Agora, deputado Rogério Marinho, o senhor fala sobre a Operação Lava Jato e a imprensa no final de semana já traz algumas revelações que apontariam para o suposto envolvimento do senador Aécio Neves, que é presidente nacional do partido que o senhor integra, que é o PSDB. O fato de alguns integrantes da oposição, inclusive o senador Aécio Neves, estarem sendo citados, isso de alguma forma enfraquece o próprio grito da oposição, deputado? Eu não acredito. Eu acho que se o senador Aécio Neves ou qualquer integrante do PSDB ou de qualquer partido da oposição, como indivíduo, se vier a ser comprovado que eles porventura receberam alguma vantagem devida de propina ou achacaram algum empresário, eles têm que pagar. Eles têm que ser processados e condenados pela justiça, né? Agora, é claro que quando uma delação vem à tona, e essa foi uma delação que ocorreu em junho do ano passado, né? Ela certamente ela precisa ser corroborada com provas, com documentos, né? Com assertivas que mostrem que a palavra do delator ela tem substância, né? Até para que ela seja acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. E dessa forma a delação possibilita e permita que o delator tenha um decréscimo na sua pena. Então a oposição e a sociedade brasileira como um todo e as suas instituições têm que perseguir até o final que a apuração seja feita, doa quem doer. Quem tiver que pagar alguma coisa, que pague. E eu acho que a grande distinção que tem que ser feita nesse momento é que há um discurso feito por alguns setores da imprensa e da sociedade, de partidos políticos, de que todos são iguais, né? De que todo mundo roubou, de que todo mundo usufruiu, de que todos são ladrões, de que a sociedade está podre e carcomida. Então nós rejeitamos esse discurso, porque o que há de fato é que o Partido dos Trabalhadores, a partir de 2003, na hora em que assumiu o governo, institucionalizou a corrupção.
Então a corrupção sempre existiu no Brasil e no mundo, né? Isso é endêmico, faz parte da sociedade. As instituições existem para prevenir que a corrupção não se alastre. Por isso que existe a justiça e os órgãos de controle, para impedir o roubo, para impedir as ações marginais e criminosas que a sociedade sempre teve, desde que o mundo é mundo. O que acontece é que um partido político se apoderou do Estado brasileiro e, a partir dessa ideia de uma revolução bolivariana, passou a receber recursos, propinas, fruto de um achaque de um país como se dele fosse. Então, é isso que nós não podemos perder de vista. Então, na hora em que se acusa Aécio Neves ou qualquer cidadão brasileiro de qualquer partido político, tem que ser investigado. Agora, nós não podemos perder o foco, nem podemos deixar que isso leve a uma generalização que é ruim para a sociedade e para o país como um todo. Deputado Rogério Marinho, alguns políticos, os próprios políticos, justificam essa grande crise e o clamor, o pedido, o grito pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff com uma justificativa puramente política. E aí vem a minha pergunta: a campanha de 2014 não terminou ou foi a de 2018 que já começou? Olha, eu acho até que é um argumento parecido com aquele que eu esgrimi anteriormente, né? Nós vamos lembrar que em qualquer país do mundo as governanças corporativas são uma prática, o sistema capitalista impõe. A presidente da República foi, durante quase 10 anos, presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ela foi responsável por uma série de ações e decisões que resultaram no maior escândalo de corrupção da história republicana do Brasil e o maior escândalo de corrupção que você tem notícia no mundo. Tanto é verdade que no ano passado, no primeiro semestre, a Petrobras publica um balanço em que determina que houve 6 bilhões de reais de propina. Um balanço auditado pela PricewaterhouseCoopers, que é uma das maiores empresas de balanço de auditagem do mundo. E numa solução ímpar, extraordinária. E quem era o presidente do Conselho de Administração? Era a presidente Dilma Rousseff. Foi ela quem estava no Conselho quando se comprou Pasadena, nos Estados Unidos. Foi ela que era presidente quando se resolveu construir Abreu e Lima, em Pernambuco, que era uma obra de 3 bilhões de dólares, foi a 40 bilhões de dólares. Foi ela que resolveu, como presidente do Conselho de Administração, construir as refinarias Prêmios do Maranhão e do Ceará, que depois de se gastar quase 4 bilhões de dólares, ficaram lá apenas o projeto. Foi ela que, como presidente do Conselho de Administração, resolveu construir a Copérgia no Rio de Janeiro, uma obra que era 5 ou 6 bilhões, foi a 60 bilhões de dólares. Então, essas ações criminosas contra o Brasil, tá, são ações perpetradas pela presidente da República. E no exercício da presidência da República, o ano passado, além de ter gasto muito mais do que podia no afã de se eleger, ela assinou decretos, a revelia do Legislativo e, acima da lei, decretos em que ela utilizou recursos do orçamento para alavancar obras e projetos, né, eleitoreiros, né, sem a devida cobertura orçamentária, ferindo de morte a lei de responsabilidade fiscal. E nós estamos pagando um preço alto hoje. Não é à toa que a dona de casa hoje está pagando o dobro pelo bujão de gás, está pagando o dobro pela conta da energia elétrica, está indo para o supermercado e está pagando o dobro por gênero de primeira necessidade. Está tendo o seu filho desempregado ou sem a perspectiva de ingressar no mercado de trabalho, fruto da incompetência, fruto da imprevidência, do aparelhamento da máquina pública e principalmente da ação criminosa desse governo, encabeçado pela presidente Dilma Rousseff. Por isso que é mais do que legítimo o processo de impeachment que foi aberto no Congresso Nacional, e eu particularmente vou votar favorável. Não sei os demais. Espero que a consciência dos demais deputados e senadores nessa hora esteja a favor da população e não dos interesses pessoais de cada um. Deputado Rogério Marinho, o governo do Estado, o governo do Rio Grande do Norte, ele está envolvido aí num processo onde o governo federal pede a devolução de pouco mais de 170 milhões de reais do Fundeb, o governo do Estado em prefeituras. E já há uma mobilização do Executivo Estadual com os prefeitos para promover uma reunião com a bancada federal e a bancada federal e ao governo federal. Eu pergunto, a bancada federal da qual o senhor faz parte, a bancada federal Potiguar, qual é o peso de pressão
visão que tem não só para esse tipo de pauta, como para a pauta, por exemplo, da seca no estado do Potiguar, onde já há um pedido de mais de 60 milhões de reais? Bem, o governo federal está falido, né? Historicamente, principalmente nos últimos 13 anos, o governo federal tem delegado uma série de ações e responsabilidade para estados e municípios sem a contrapartida financeira. E houve, me parece, uma acomodação dos governos municipais, principalmente, que se acomodaram em recepcionar recursos transferidos do governo federal para fazerem obras, para fazerem edificações, mas sem a contrapartida para fazer a manutenção. Então é muito fácil você construir uma UPA. O governo federal dá o dinheiro, você constrói uma UPA, mas quem vai manutenir? Quem vai pagar o médico, o enfermeiro, o ESG? É muito fácil você construir uma creche. Mas quem vai pagar o servente, quem vai pagar o professor, quem vai pagar a merenda? É muito fácil você fazer, enfim, uma estrutura que vai fazer uma ação social se você não tem como dar a contrapartida da manutenção, da continuidade daquela ação. Então, historicamente, os governos foram anestesiados porque acham que é mais cômodo fazer a obra que dá visibilidade, porque aquilo dá voto, entre aspas. Mas esquecem que é necessário planejar. É necessário verificar o que é que vai acontecer a médio e longo prazo. Então, na questão do Fundeb, é uma lei. E a lei diz que na hora em que a arrecadação dos estados ultrapassa o per capita mínimo, quem é o agente encarregado de fazer a complementação dos municípios passa a ser o Estado. Porque é um fundo que é mantido por estados, municípios e, no caso da necessidade da complementação, da União. Então, o governo do estado, este ano, teve uma arrecadação acima da cota mínima, tá? Então o governo do estado deixou de ter a complementação da União e essa apuração foi feita pela Receita Federal de forma extemporânea em outubro. Foi um erro do governo federal, que deveria estar acompanhando isso de forma mais a miúde. O governo do estado e os municípios receberam essa complementação do governo federal de janeiro a outubro. E vão precisar fazer essa recomposição a partir de janeiro e de uma vez só em abril. O que é que cabe à bancada federal? Tentar, junto ao MEC e à Receita Federal, de que essa recomposição seja feita de forma parcelada ao longo do ano. É a única coisa que nos cabe. Em relação à seca, é evidente que nós não deveríamos estar discutindo esse assunto aqui. É frustrante, né, que o Rio Grande do Norte e os estados do Nordeste estejam discutindo uma ação como essa. Por exemplo, o estado do Ceará, 25 anos atrás, quando o Tasso Gereissati era governador, fez a interligação das bacias hídricas, ou seja, os reservatórios a céu aberto que existem no Ceará estão todos interligados por um sistema de canais, né? Então, quando chegar lá o canal do São Francisco, ele vai conseguir distribuir de forma equânime por todo o território cearense. Nós não fizemos o nosso dever de casa. Quando a transposição finalmente chegar aqui depois de 11 ou 12 anos, ele vai ter que chegar numa barragem de Oitia que não está pronto, nem tem o dinheiro, vai chegar na Armando Ribeiro Gonçalves, aí nós vamos ter que fazer o sistema de canal para conseguir chegar no Siridó, ou na região oeste, ou na região central, que ainda não está feito. Nós não fizemos nosso dever de casa. Deputado Rogério Marinho, falar agora sobre política local, política do PSDB. Estamos no ano eleitoral 2016. O senhor mantém uma disposição que vem demonstrando para ser candidato a prefeito da capital, deputado? Olha, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita para quem quer ser candidato a prefeito de Natal é se ele quer governar a cidade para as corporações, para os sindicatos, para os grupos de pressão ou para o conjunto dos habitantes da cidade do Natal. Isso serve, inclusive, para os funcionários da Prefeitura de Natal, né, ou para o conjunto da população e da região metropolitana. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida antes de qualquer decisão. Tá? Eu, particularmente, só serei candidato se puder ser o candidato que vai governar para a cidade do Natal, para os habitantes da cidade do Natal. E o que significa? Significa, primeiro, que o Estado ou a estrutura da Prefeitura é muito maior do que a condição que ela tem de arrecadar. Significa que nós não podemos mais viver com uma capital que é a última colocada, uma das últimas colocadas em proficiência de ensino entre as capitais brasileiras. Não podemos mais conviver com uma situação em que a saúde pública é a mesma de 14, 15 anos atrás. Não há hospitais de referência aqui da rede pública municipal, a nossa regulação é ineficiente,
O sistema público de transporte há mais de 10 anos se arrasta sem que seja feita uma licitação. Há uma clara relação entre o poder público e o poder privado de promiscuidade. E a prefeitura faz a política do pão e circo, né? Do cosmético da cidade e do mais do mesmo. Então, é uma situação que precisa ser resolvida e ser quebrado esse ciclo vicioso. Deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, muito obrigada por suas informações, sua entrevista aqui no RN Acontece. Obrigado e um bom ano para todos aí, que 2016 seja diferente de 2015. Para todos nós. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o site www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Band Mulher com Juliana Selle. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você. Até amanhã.